Gostaria de dirigir a fala para a Georgina. Com relação ao trabalho que está sendo desenvolvido lá na UFPEL, esse resultado, o que vocês constataram em cima do tópico permanente, dos alunos que devem ter tido alguma saída, né? Enfim. Então, em cima de que motivos que eles tiveram essa saída, ou em cima do que eles estão permanecendo. Quais são as atividades, o que vocês fizeram, as estratégias para poder permanecer, de fato, esse aluno dentro da instituição, independente de sala de aula? Bom, nós estivemos na gestão da UFPEL desde 2015 e 2016. Eu acho que é importante explicar como é que foi esse processo de gestão. A Universidade Federal de Pelotas foi a única universidade do Rio Grande do Sul a não ter nenhuma política de cotas, ações afirmativas anterior à lei. E nós éramos um grupo chamado Movimento Fora do Município, que anterior à 12611, nós fazíamos uma grande discussão com a comunidade acadêmica, com a comunidade externa, com os estudantes, acerca da necessidade da Universidade Federal de Pelotas, também Pelotas, um município que tem toda uma tradição puxada e que tem um grande contingente de população negra, ter um processo afirmativo. Mas não adiantou. A Universidade Federal de Pelotas foi resistente até as coisas acontecerem. No que aconteceria das cotas na 12611 em 2012, 2013, novamente o Fórum Patrocínio se organiza, esse fórum constituído por pesquisadores, por estudantes, por movimento social, por técnicos, por toda uma comunidade, pressiona a universidade a não estabelecer todo aquele escalonamento da lei para poder chegar aos 50%. A UFPEL saiu com 40% e logo em seguida chegou aos 50%. E a UFPEL também ela não acolhe o dado do IBGE. Ela distribui paritariamente a questão das cotas. Então, quem entra com cotas e os pares medidos da UFPEL, ela tem um percentual muito maior do que os 18% do Estado. Ela tem 25% de possibilidade de poder acessar as cotas raciais. Então, nesse sentido, nós instituímos um lugar das ações afirmativas. E nós ganhamos a coordenação de ações afirmativas e políticas estudantis e muitas ações afirmativas e diversidade, que era um conjunto. E quem foi que ocupou esses dois espaços? Quem ocupou esses dois espaços não foi uma determinação da gestão, foi uma organização do grupo que pretendia levar as ações afirmativas muitas vezes para além da gestão. Porque a questão da gestão das ações afirmativas não é uma questão burocrática apenas, é uma questão política, uma questão da vontade política dos leitorados, dos diretores e da comunidade acadêmica de poder implementar as ações afirmativas de maneira extremamente eficiente. Então, assumimos, entre 2015 e 2016, a CAP e o MAD, eu como chefe de grupo, e o professor Rogério como coordenador, porque, na verdade, eu não tinha vontade de fazer nada, eu tinha perdido meu pai, eu tinha passado muito tempo de doença com a minha mãe, e assumi por 6 meses para poder dar uma colaboração, no sentido de nós termos representatividade de quem trabalhava as questões negras e quem trabalhava as questões indígenas. Nesses 2 anos, a gente fez tudo que poderia ser feito, no sentido de quê? De tentar fazer isso fundamental. Acho que a gente tem que ter o controle da política. E a gente não tem controle da política sem ter dados. E dos dados chegar às pessoas, né? A gente tentou estabelecer um processo de saber numericamente quem são os cotistas e poder chegar nos cotistas. Nós criamos um processo de seleção específico para indígenas aldeados e também para remanescentes de quilombo. Nós fizemos um exercício de acolhida e estabelecemos a petição de autodeclaração. E o que acontece? Em 2017 muda a gestão. Daí muda a gestão e este lugar, que era o lugar das ações afirmativas e não da gestão, passa a ser um lugar de gestão. Do reitor e de pessoas que trabalham para o reitor. Então, nesse sentido, hoje, nós estamos estabelecendo um observatório interinstitucional das ações afirmativas para a gente continuar fazendo o controle e sermos propositivos, tanto ao reitor quanto à sociedade civil. E a gente já tem resultados desse observatório de ações afirmativas, porque eu já vou responder aquela questão da permanência, tá? Eu não esqueci, mas só quer dizer que preciso fazer esse programa. Nós temos um programa de adaptação da vida escolar,
que é um processo seletivo específico da Universidade Federal de Pelotas, para poder ocupar 20% das vagas do SISU, no sentido da regionalidade, né? E nós tínhamos, o reitor no ano passado chamou o PAV de super PAV, aumentou de 10% para 20% o número de vagas reservadas. E nós observamos que, na verdade, o PAV é um ingresso favorecido para a escola privada, porque existe um universo de 97% de escolas públicas na região e apenas 6% de escolas privadas. Então, como é que distribui 20% das vagas em igual quantidade? Um para quem estuda em escola pública e outro que é para ampla concorrência. Essa ampla concorrência é sinônimo de escola privada. Então, em função dos estudos do observatório, a gente fez, a gente buscou saber a quantidade, o contingente de escolas públicas que tem na região, o contingente de estudantes que se inscrevem no PAV, e nós passamos, nós mexemos nesse percentual. As vagas do PAV em 2019, 2018, 2019, 2020, será de 90% da escola pública. Então, são essas ações, a partir da avaliação, do monitoramento, do acompanhamento da política, que podem mudar os destinos. E essa mudança do PAV, ela não se deu só via gestão, ela se dá via gestão e sociedade civil. E esse eu acho que é o grande desafio, é a gente conseguir estar nesse espaço institucionalizado, dialogando firmemente com a comunidade e com os movimentos sociais, que são os grandes protagonistas para que os diferentes estejam nesses espaços, que são espaços restritivos, né? Então, o que eu posso dizer? O que nós pensávamos em termos de permanência? E a gente pensou em âmbito geral, das ações afirmativas em geral, que era 50% na universidade, e também em torno do processo específico. À época, nós fizemos uma acolhida, e essa acolhida que nós fizemos na época, de nós irmos panfletear, de nós irmos nas unidades, de nós conversarmos com os coordenadores, ela tem fruto. Tem esse tempo de 2017, 2018, que é essa troca de gestão. Porque hoje nós enxergamos os estudantes das acolhidas sendo grandes lideranças nos seus centros acadêmicos, nas suas casas de estudantes, enfim, porque a acolhida ela tem uma vasta dimensão, como eu falei, o acolhimento inicial e a permanência que se efetivará é para além dessa questão estrutural e para além da questão do reforço intelectual. A gente tem que estar na sua totalidade. Se eu for pensar o que me fez chegar até aqui, tem uma série de elementos em que nunca foram reconhecidos pelas pessoas que estiveram à frente, tiveram a responsabilidade do processo educativo. E talvez seja por isso que nós sejamos tão pouco sobreviventes, eu e a Juliana, né? Então, na questão dos estudantes quilombolas indígenas, que a gente pensava a questão de como é que estaria a questão dos quilombolas indígenas. Nós criamos um espaço específico, que não é uma questão de ter um isolamento da quilombola indígena, mas é necessário que quando entra neste universo tão estranho, que as pessoas consigam manter algumas das suas especificidades culturais, que a poderem se manter vivos e, a partir dessa sobrevivência, poder se estabelecer uma série de relações interpessoais e interculturais. Nós criamos uma casa específica para a indígena quilombola, a Bolsa de Permanência, um processo de monitoria, e essa monitoria também ela tem que ser pensada, porque não é todo estudante que pode ser monitor de quilombola indígena, porque os nossos estudantes, eles têm a mania, né, de, às vezes, seguirem os modelos de seus professores que são extremamente tecnicistas, que são racistas, que são os sujeitos à meritocracia. Então, essa pessoa que queria monitorar quilombolas indígenas, que eu acho que foi onde a gente conseguiu ter tempo de fazer uma política, eram também pessoas que eram pensadas, que eram selecionadas e que eram também preparadas para esse diálogo. Toda vez que nós tínhamos uma matrícula, nós conversávamos com os coordenadores de curso e mantínhamos um diálogo muito próximo aos coordenadores de curso. Nós tínhamos relatórios semestrais com os quilombolas e com os indígenas, para ver a questão do aproveitamento, para ver a questão do rendimento, para a gente poder fazer os ajustes. Nós tínhamos uma presença muito forte também nesse espaço da casa. Nós tínhamos, porque a gente precisava construir um ambiente de acolhida, né?
E, acima de tudo, a formação dos estudantes quilombolas e indígenas na universidade, eles não podem sofrer um processo de desenraizamento. Então, a todo momento, as comunidades quilombolas e também as lideranças indígenas, elas são chamadas para construir edital, para poder resolver as demandas e também para a gente poder estabelecer esse link, né? Esse link. Porque como a gente aposta, né, que esses sujeitos estarão entrando necessariamente para não se adequar a essa estrutura, mas para serem sujeitos deste processo de troca. E eu acho que, como resultado desse bom espaço que nós tivemos em gestão, e desse espaço que a gente está construindo como observatório, a gente tem, principalmente os quilombolas indígenas, como donos do seu processo de estar dentro da universidade. Porque no ano passado aconteceu o primeiro Encontro Nacional de Estudantes Quilombolas, vai acontecer o segundo Encontro Nacional de Estudantes Quilombolas, sendo que na Universidade Federal de Pelotas a gente já teve um encontro regional, encontro local de estudantes quilombolas e também de estudantes indígenas, e leia-se, sempre com as suas comunidades junto. A vaga de todos nós, seja pela lei de cotas, seja pela lei do processo específico, é uma vaga nossa. É a vaga das nossas famílias, que nunca tiveram acesso. É a vaga do grupo que nós representamos. Então, esse processo de não desenraizamento é um processo político, pedagógico e epistêmico que a gente tem que garantir também. E não é porque as pessoas não mudem, muito pelo contrário, né? É porque a lógica das mudanças que acontecem sobre os nossos corpos, as nossas estéticas, as nossas mentalidades e, acima de tudo, para poder pensar os nossos grupos, elas não são lógicas ingênuas. Elas não são lógicas ingênuas, elas são lógicas pensadas pela dominação. E daí, quando a gente pensa, bom, indígena, negro, mulheres, mais quentes, votaram contra as pessoas, contra um projeto que lhes suicida. E aí a gente tem que pensar onde a gente vai. Educação das questões raciais, educação de gênero, educação das diversidades, ela nunca aconteceu nos espaços sem grande resistência e sem intervir por uma ou duas pessoas. Geralmente é feita por sujeitos que já são afetados, né, por todo esse processo. E essa é uma responsabilidade da sociedade, sendo que esses grupos nunca pensaram em si. Tanto indígenas como negros têm pensado no projeto da sociedade. E eu acho que é esse a grande missão. Acho que nós temos que começar a pensar projetos para além de nós, né? E para isso, eu acho que eu te resolvi. Nós não estamos mais na gestão. Entre 2017 e 2018, houve uma espécie, não diria de um selamento, né? Mas tem uma apropriação desse lugar de diálogo para ser um lugar de uma instituição que dita o que é melhor, muito mais que o marketing da universidade do que as próprias ações afirmativas. Por exemplo, pensar que tem que dobrar o número de vagas para indígena e quilombola é uma proposta pelo menos populista, né? Porque nós contávamos com um número muito restrito de vagas. Eram 10 vagas, 5 para quilombolas e 5 para indígenas, mas eram 10 vagas com todo esse capote, né? Ou seja, no final do ano passado já houve tentativa de desmantelamento da casa, houve tentativa de pensar essa ideia. Bom, indígena e quilombolas são pobres, são iguais. Olha, se são pobres e que a gente tem a ideia da igualdade enquanto direito, mas se tem especificidades, sim, e são especificidades que foram construídas na luta. Então, nesse discurso da igualdade vindo de uma gestão, significa o esfacelamento do direito ao pertencimento desse espaço acadêmico. Esse processo de construção é um processo de construção muito meticuloso e muito pensado, mas ele não pode ser pensado só por nós, viu? Porque por mais que eu me institui como militante do movimento social, eu hoje sou uma professora que estou institucionalizada. E eu tendo a fazer algumas negociações e até a ceder para essa instituição. Então é necessário que as pessoas que não estão no processo de institucional estejam sempre juntas. É essa relação dialógica, e eu acho que essa relação dialógica ela é extremamente potente para a gente poder pensar outras estratégias de enfrentamento, outras estratégias de poder construir pedagogias, etc. Tem diferenças muito grandes na educação escolar e global, né? Na produção de material didático, formação de professores em loco, de outras coisas mais. E esse tem sido o grande lugar onde a gente tem aprendizado. Aprendido, pensar pedagogias quilombolas
material didático construído a 50 pessoas, construído com as comunidades. E quando eu falei na minha fala de uma maneira muito rápida de que quem é merecedor das pessoas é a universidade, porque eu, de fato, eu considero que a universidade ela tem uma deficiência, uma debilidade para poder produzir um conhecimento que seja evidentemente transformador e, acima de tudo, seja para todo mundo, né? As caixas, os campos, eles estão permanentemente em disputa. A gente tem que desconstruir isso. Não sei qual a força que a gente tem daqui para frente, mas acho que nós temos que descobrir as forças que nunca foram utilizadas. E as forças que nunca foram utilizadas, elas estão em nós, né? Vocês fizeram alguma mudança de currículo para a permanência desses alunos? Não, nós não fizemos a mudança de currículo, mas a gente tem forçado a mudança curricular, né? Mas acontece que as pessoas mudam. Acho que a própria gestão, ela muda. E quando vai ao Ministério Público, tem uma palavra que diz negro, uma palavra que diz indígena, uma hora sendo trabalhada, se dá uma subdimensão dela. Mas, de alguma forma, eu acho que o currículo não é uma coisa tão difícil de ser, pelo menos, contestado. Se nós formos pensar, o movimento negro, o movimento indígena, eles construíram grandes rupturas nessa coisa que é tão poderosa que é esse currículo, esse artefato de poder saber. Porque a gente lutou pela 10.639, não foi idade. A gente lutou pela 11.645, 11.645, não foi didática. A gente tem uma diretriz de educação escolar quilombola que não foi didática, que foi um processo de organização. Das diretrizes de educação escolar quilombola, em Pelotas, nós fizemos 3 encontros consecutivos. Cada encontro tinha 300 pessoas. Dessas pessoas, 80% eram quilombola, de 0 a 100 anos, com todas as dificuldades. E as pessoas sabem o que querem da sua vida. Agora, nós precisamos ter esta capacidade de fazer diálogo com quem é o sujeito da sua vida, que a gente não tem. Às vezes a gente quer resolver muito as coisas no âmbito de nós mesmos, né? Eu, particularmente, tenho uma certa aversão a eventos dessa natureza. Desculpa, né? Porque geralmente a gente traz as temáticas, a gente traz algumas pessoas, mas esse enfrentamento, essa capacidade que nós não sabemos de lidar diretamente com as pessoas, a gente não tem esse exercício. Numa das audiências públicas, eu participei da comissão especial que criou as diretrizes da educação escolar quilombola. Eu já vou falar só para dar esse exemplo, tá? Nós tivemos encontros em Pelotas para tentar definir as diretrizes com os 200, 80%, 300, 240 quilombolas presentes. Nós tivemos encontro regional que foi em Dourado. Nós tivemos 3 audiências nacionais, porque o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação não tinha dinheiro, então tiveram 3 audiências. Uma foi no Maranhão, eu estou falando da educação escolar quilombola, mas tem a ver com as politizações afirmativas. Uma foi no Maranhão, outra foi em Brasília e outra foi em São Francisco do Ponte. E daí, a presença das pessoas era fundamental. Se não tivesse o cacique, se não tivesse um espírito de militância, talvez essa função do documento, né, para poder engrossar essa luta, pudesse ter sido esquecido, porque a gente pensa a partir de um outro lugar. E a gente pensa, para colaborar, ela fica muito evidente na norma. Até o 8, ela diz formar o currículo a partir da forma de vida das pessoas. Tanto é que o Estado está, agora em dezembro, para fazer um seminário e vai trazer uma liderança de cada comunidade quilombola do Estado para discutir conosco os professores da rede sobre a educação escolar quilombola. É a nossa ideia. Aliás, a nossa ideia é falar contigo, que a gente quer te ter por lá. Porque é a proposta, né? Conversar com as pessoas a partir do lugar dela, né? Poder formar política sobre Não, mas acho que a gente também precisa fazer um exercício. Então, nessa audiência de Brasília, que foi a última, tinha uma mesa formada por todas as autoridades e tal, e daí tinha que abrir um espaço para que o público falasse. Nem abrindo espaço, uma liderança quilombola veio caminhando assim, numa estética corporal, com um tempo próprio, né? E pegou a fala e disse: olha, nós queremos saber quando que a nossa terra vai ser titulada. E estava, aquele era o momento. Aquele era o momento. Aí as pessoas da mesa se remexeram, coisa e tal,
Não, você falou educação, não dá para falar educação escolar quilombola sem falar do território, e sem falar do território na totalidade. E o território na totalidade significa dizer o quê? Falar de uma escola quilombola que fale a respeito das mulheres, que fale a respeito do trabalho, que fale a questão da terra, que fale a questão da natureza, e que fale as questões de tudo. Então, eu acho que esses territórios, eles recuperam essa ideia interdisciplinar que nós temos dificuldade de fazer. Porque viver a vida de todos os dias, que está sob ameaça agora, né? Sem unidade onde nunca chegou no Estado, e hoje se construir 6.000 comunidades quilombolas que existem no Brasil, sem a presença de Estado e aprendendo com seus processos educativos. Tanto é que quando a gente fala em educação escolar quilombola, tem que botar a escola no meio, porque as comunidades dizem é educação na escola, porque a nossa vida já é um processo educativo, professora. A educação quilombola é o que nós fazemos todos os dias. A educação escolar quilombola vai ter que dialogar com nós para a gente chegar nesse equilíbrio, porque a escola ela é importante, como os caras falaram, a escola ela é importante para nós, a universidade ela é importante para nós. Ela não é importante para a gente acumular este saber que está construído, que muitas vezes nos tira fora, que é para a gente poder fazer um espaço de disputa com outras pedagogias, outra forma de ensinar, com mais gente presente, né? Decidindo os seus futuros. Então, eu acho que é isso. Eu acho que de toda essa conversa que eu disse, o negócio não é pensar por intelectuais, nem por técnicos. Tem que ser pensado bom, né? E eu acho que esse é o grande desafio. Talvez no outro workshop tem mais pessoas, eu acho que o Ricardo também, o Camila já falou. Poxa, ontem eu ia ter que falar e daí eu não pude subir porque não tinha uma acessibilidade. A gente fala sobre as pessoas, mas a gente tem dificuldade de poder pensar, né, a partir das pessoas, e muito mais difícil é poder pensar com as pessoas, né? Eu acho que era isso. A gente está com tempo. Eu vou agrupar 3 perguntas para mais ver se não tem alguma coisa que já está contemplada. Então, a Karine, depois o Roberto, depois a Mariana do lado. A pergunta da Argentina, mas na verdade um pouco a Yara respondeu, é sobre a questão das cotas. Eu queria que explanasse um pouco sobre a formação, enquanto professora negra, sobre o cônjuge escolar, né? Como é que funciona a sua aceitação das pessoas, né? Com relação às cotas, a aceitação dos professores e a aceitação dos alunos também, como é que é a vivência sobre a formação. Com relação a isso, porque a gente sabe que muita resistência, né? Quando a gente fala desse assunto, e ainda hoje pessoas que são contra e pessoas que são a favor, e isso fomenta muito o racismo em si, né? Então, eu queria saber a visão, assim, o que foi certo. Se querem, pode ser, mas as 3 perguntas. Eu acho que pode fazer, ou então, eu acho que os outros colegas, eu posso voltar daqui a pouco. Mas eu acho que essa Posso pedir fazer 3 perguntas? E aí, pode fazer essas perguntas. Eu acho que quer compartilhar depois. podem se apresentar, se der brevemente, né? Colegas. Eu não vou fazer exatamente uma pergunta, quero dialogar um pouco com as proposições dos convidados, né, e agradecer que nos fazem refletir. Né? Meu nome é Roberto, a minha formação é como professor de História, né, sou professor, né, sou professor, mas né, isso, educador, né, mas hoje nós precisamos nos desafiar como professor. No Instituto Federal desempenho a função de técnico em estudos educacionais, no campus Viamão eu coordeno o grupo de ações afirmativas e coordeno também a área de desenvolvimento institucional. Eu acho que é importantíssimo nós refletirmos, inclusive, no momento em que o nosso workshop acontece, né? Justamente nos dias seguintes a um processo que muito provavelmente promoverá significativas mudanças no nosso país. Já começam a acontecer hoje. Nesse momento, no Congresso Nacional, está sendo discutido o projeto de escola sem partido. O presidente eleito já anunciou a predisposição de unificar o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio. Isso tem um significado extremamente forte e pesado, né, sobre
as pessoas que estão aqui, sobre nós e sobre as nossas instituições. Certamente vai incidir fortemente sobre as áreas quilombolas, as áreas indígenas. O Ministério da Agricultura hoje já está sob coordenação dos grandes produtores desse país, dos latifundiários. A FUNAI hoje está sob o controle dos ruralistas, nada mais paradoxal do que isso. Então, eu penso que esse nosso espaço aqui deve ser um espaço de reflexão daquilo que as professoras, que as lideranças indígenas falam aqui, de um esforço de reação, e reação a partir de ações concretas. Algumas delas são incríveis. E aí eu concordo inteiramente com a professora Georgina quando ela diz que as ações afirmativas incorporadas pela instituição, muitas vezes elas servem como uma válvula de escape para as pressões sociais. Nada foi constituído, ou nada foi uma dádiva, foi constituído com muita luta. No Instituto Federal, que tem origem em 2008, nós já nascemos dentro da nossa lei com uma política de ações afirmativas. No entanto, ela é uma política com limitações. E que nós devemos ser um elemento de tensão permanente para que elas tenham o diálogo real com a sociedade. De fato, concordo que nós deveríamos ter muito mais representações de fora. As nossas ações de pesquisa, ensino e extensão devem estar voltadas, inclusive, para esses temas. Se nós formos ver os nossos projetos de extensão e de pesquisa, eles são ínfimos quando tratam esses temas relacionados com os povos tradicionais. São pouquíssimos. E aí, inclusive, quero falar um pouquinho da nossa experiência de Viamão. Lá nós temos 3 comunidades indígenas guaranis que têm uma realidade cultural diferente dos caingangues, mas, de qualquer forma, estão dentro de um contexto mais geral. Temos 3 comunidades quilombolas, áreas remanescentes de quilombo, e a nossa unidade tenta fazer um movimento de aproximação. Primeiro, fazer com que as comunidades percebam o direito dela de estar lá dentro. Mas nós temos percebido que isso é muito limitado. Também a professora Georgina, a professora Regina fizeram reflexões nesse sentido. Nós temos hoje os 2 primeiros alunos indígenas dentro do nosso campus. Tem alguns momentos que se enfrenta situações que eu diria dramáticas. Nós temos acompanhado muito a experiência da URGS, da tentativa de inclusão dos alunos indígenas, e o esforço de permanência dele é muito baixo. Nós percebemos hoje que a evasão dentro da URGS, dos alunos indígenas, é muito grande. E ele tem alguns aspectos que estão relacionados à cultura. Nós temos, entre os guaranis, que nós vencemos a língua deles é guarani, não é português. A cultura deles é outra, a visão deles é outra. Outro dia, conversando com o cacique de Itapuã, dizendo para ele que eles poderiam ocupar espaços dentro dos nossos bancos acadêmicos, ele devolveu uma provocação muito forte. Ele disse assim: vocês estão nos apresentando um modelo pedagógico ocidental. Nós queremos discutir com vocês um outro modelo que parta da nossa visão do mundo. Isso é um elemento que deve ser refletido nos nossos projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, porque senão nós vamos nos satisfazer com a oferta das vagas, com a oferta dos espaços. Um dos nossos alunos me disse seguidamente, eu não sei se os caigantes também chamam os não indígenas de Juruá, os guaranis chamam, então, aí ele diz assim: eu abro a porta todos os dias e só enxergo o Juruá. Ou seja, ele não está se reconhecendo. Dentro da URGS tem um grande problema. Tem as vagas, mas é uma vaga por curso. E aí o aluno indígena está sozinho, absolutamente sozinho naquela missão. Nós, agora, a colega falava sobre uma nova política que está sendo discutida dentro do Instituto Federal, que é a reserva de vagas para indígenas. No mês de dezembro, nós devemos apresentar no Conselho Superior a proposição dessa reserva de vagas para indígenas. 2 vagas em cada curso das unidades.
para que eles não entrem sozinhos, para que eles possam se chegar, possam ter reflexão a partir de uma experiência que a gente vê e que partilha com a Janaína Lourdes. Então, é um outro tema. O cacique também, os caciques das 3 aldeias, até porque tem uma experiência bastante interessante. As 3 aldeias têm escola de ensino fundamental. Estão ofertando hoje já o ensino médio em 2 das 3. Ainda não são reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação, mas deve acontecer o processo da tramitação, e deve ser reconhecido já para o início do ano. O que nos cabe hoje no Instituto Federal? Seria atrair os alunos indígenas para dentro das nossas salas? Um dos caciques do Rio disse assim: vocês estão querendo tirar os nossos alunos daqui? Não, eles querem continuar aqui, eles querem falar do Guarani, eles querem conhecer a cultura de vocês, mas dialogue com um outro modelo. Nós estamos pensando em fazer nas 3 aldeias, com relação ao ensino médio, um projeto de ensino médio concomitante. Nós irmos para dentro da aldeia, discutir um projeto pedagógico com eles. Então, esses são elementos de reflexão que nós temos que fazer. E aí tem alguns elementos que são fundamentais para encerrar. Então, tem a questão do marco temporal. Está na ordem do dia, que é uma espada sobre a cabeça dos indígenas. A sociedade brasileira, patriarcal, patrimonialista, na Constituição de 88, definiu que 88, os indígenas que estão em determinadas áreas até 88 têm direito a estar ali. A partir dessa data, não. Os indígenas estão há mais de 5.000 anos nessa terra. E nós, de alguma forma, nos coordenamos, inclusive, a esse regramento da Constituição de 88, que é avançada, inclusive, em relação ao futuro que se avizinha para nós, mas que precisa ser enfrentado. Então, esses temas, eles precisam ser trazidos para a ordem do dia. Nós vivemos uma sociedade produtivista, uma sociedade que supervaloriza a produção. A colega Rebelo dizia que a sociedade, em regra, vê os indígenas como aqueles que não trabalham. Uma outra forma de trabalho. Eu tenho, e a professora Georgina falava também, eu tenho aprendido muito, assim, individualmente. No nosso campus, nós temos hoje um sentimento que é diverso, entre vários colegas, mas nós temos um sentimento que nós temos tido uma apropriação muito maior de valores da cultura guarani do que nós estamos apresentando para eles, porque eles trabalham com outros valores ainda, das relações familiares, das relações de vizinhança, de solidariedade, de cooperação, que nós já perdemos. Então, são valores que se colocam de uma outra maneira. Os indígenas, os homens, as mulheres são consideradas as minorias sociais. Nós tivemos um evento que as mulheres desse país fizeram nesse último mês, foi algo que talvez tenha um reflexo muito importante para a nossa história. Eu particularmente, assim, tenho uma vivência de mais de 30 anos nas lutas, não estou falando de esquerda, não é isso. Eu sinto um certo aconchego quando eu vejo, diante dessa situação de crise social hoje, uma reação da juventude. Nós vimos nos últimos 6 meses uma reação da juventude no Brasil que começou a refletir sobre política, inclusive em contraposição ao senso comum. Isso, de alguma forma, nos dá uma esperança, uma expectativa. Foram mais de 46 milhões de pessoas que se opuseram diretamente ao projeto de Coelho, considerando as abstenções dos votos brancos. Nós temos uma legião nesse país. Se nós não queremos que os indígenas, que os negros, que as mulheres, que os LGBTs sejam invisíveis, nós devemos lutar contra isso. Nós também não podemos ser invisíveis. Esses 70 milhões de pessoas nesse país. Então, eu acho que esse workshop aqui tem que ser um espaço de resistência, inclusive de afirmação de políticas, e não é só a partir
das ofertas institucionais, aquilo que é a obrigação, que é a obrigação institucional e que, inclusive, nós, no nosso campus, temos hoje quase 60% de cotistas. Nós temos mais de 70% de alunos que recebem assistência estudantil. Só que isso não basta. Nós temos que ter um projeto que esteja relacionado com um modelo de educação transformador, que é aquilo que me agrada muito. A reflexão do Bourdieu, ele diz que a escola, mais do que ser um espaço de enfrentamento das desigualdades, hoje, mais do que ser um espaço de ascensão social, de senso comum pensação, ela é de manutenção. Ela não será se nós afirmarmos um outro modelo. E aí, para mim, o modelo é um modelo unicista dentro das nossas instituições da educação politécnica, a concepção de educação que não diferencia a formação propedêutica da técnica, que a mescla de forma parecida com aquilo que a professora Regina mostrava ali, mais simplesmente no somatório, que não diferencia a educação da elite e a educação do povo trabalhador. Então, eu acho que nós temos que ser um movimento de resistência. E só para finalizar, dizer que tem uma experiência muito interessante lá em Viamão, e até já temos discutido isso dentro do NEAB, e mais uma vez nos colocamos à disposição. Eles têm feito um trabalho de recepção, de vivência dentro da comunidade, que mostra desde a viagem do Atá, que é a caminhada Guarani, que é onde eles realizam um modo de ser, e uma demonstração das relações deles, da cosmovisão, que está aberto, que nós poderíamos fazer, talvez um outro encontro desses, num espaço como a Teguá do Sotaitã, que é a terra indígena do Cantagalo, para a gente ter um outro tipo de percepção. Talvez 2 dias lá. Eu vou passar para a Mariana e depois já passo para a mim. É uma pergunta mesmo que surgiu na nossa última aula de filosofia, onde a gente estava trabalhando sobre um documento que o professor nos deu, do IBGE, que estava falando sobre a questão das cotas e tudo mais, e aí falou sobre o que é o pardo e o que é o negro, né? E aí ele estava falando que o pardo ele é quando, digamos, uma raça e a outra raça tem um relacionamento e tem um filho. No caso, a pessoa negra e a pessoa branca, eles tiveram um relacionamento e eles têm um filho, e esse filho vai ser pardo. Só que daí, quando a gente vai fazer a nossa autodeclaração, aparece no IBGE se tu é negro, pardo, que é no caso negro ou pardo. E aí, às vezes, a gente estava falando sobre a questão das cotas raciais para as outras pessoas negras, indígenas, se eu não me engano. É isso, né? E aí surgiu a questão de, e se a pessoa ela é parda, só que ela é bem clara, só que ela é dita como parda, e aí teve um caso que aconteceu lá na nossa escola, que a pessoa disse que ela se declarou e tudo mais, que ela era negra, até porque ela disse que tinha um pai, um avô negro, né? Alguma coisa assim, só que a pessoa, no fim, ela chegou lá, a banca olhou e falou, cara, você é branca, então a gente não vai dar essa vaga pra ti. E aí surgiu uma baita discussão sobre isso, sabe? Sobre a questão do pardo e a questão do negro. E se a pessoa se declara ali e fala, eu sou negro ou pardo, por que essa vaga não é para ela, né? Tipo, se declarou negro, tudo bem, mas ali a questão do pardo. Aí surgiu uma baita confusão até na nossa cabeça em questão a isso. E aí o professor não soube nos explicar e tudo mais. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se a Adriana começar pela primeira pergunta, eu acho que as duas hoje, eu não estou vinculada a uma universidade, já trabalhei em faculdades, não em universidades, né, porque eu sou funcionária pública municipal e estadual, por pergunta, mas eu fiz trabalhos como professora substituta, professora convidada em universidade. E também queria comentar, assim, também um pouquinho do que o professor falou ali, que eu acho que é importante também, algumas coisas que nos disse e me despertou
algumas questões. Eu vou começar falando da questão da cota preta. Na minha concepção, a própria questão da discussão das cotas, né, que é uma opinião muito particular minha, acho que foi esse campo que perguntaste, o que a gente pensa sobre isso, né, para além das questões que elas vêm com duas lógicas. Uma para utilizar, né, para equiparar a disparidade visível que se percebe. A Georgina falou um pouco da sua vida, não só acadêmica, mas sua vida própria também não foi muito diferente. Né? Essa vida nossas histórias não são muito diferentes. Né? E na escola também não foi muito diferente. Eu fui a única aluna da universidade negra, a única aluna no mestrado, a única aluna na especialização, a única aluna sempre. Porque naquela época a gente fazia esses movimentos não tínhamos. E não porque os meus iguais eram menos capazes. Né? Pelas oportunidades que as não sentiam de acesso. Né? E aí, então, tem determinados momentos que a visibilidade, quanto mais o tom de pele, tem o professor Pernambuco, nosso guiou lá em Porto Alegre, uma história de luta também muito antiga, isso a gente conhece bastante por lá, e costuma falar das demandas, né? As demandas, desde falar do carga, ele fala que são as demandas, os tons de pele. E dependendo da questão, quanto mais demão, mais se percebe a habilidade, a potência do espaço, né? É mais fácil perceber a existência de mais pessoas negras quando elas são mais escuras. Mas a questão do pardo é realmente uma situação delicada do princípio de que a pessoa é negra, se reconhece como tal, e na hora das oportunidades ela não tem acesso igual. Né? A grande discussão na UFRGS que teve agora, vocês lembram recentemente, que inclusive resultou da desconstituição de toda a comissão de acesso, né? De aferição. Oi? De aferição. Isso, de aferição de educação. Né? Uma das questões foram de aspas, uma pseudo-acusação de que estariam negando vagas a quem, escolhendo entre os negros, tipo assim, escolhendo quem deveria investir ou não, mas o objetivo era essa presença negra maciça, né? Por ter pele maciça, tá, né? E, então, eu penso que, assim, e também faz parte de verificação de serviço público, como eu faço parte da banca do Bansul, né? E acho que lá no serviço público, aí sim, eu acho que a gente tem que tensionar a pele mais do que efetivamente a oportunidade de acesso ao pago ou ao mais claro. Embora o serviço público trabalhe muito com a história do geracional, né? Até a primeira geração tem que trazer comprovante e aí há o ingresso. Né? As seleções de serviço público importam, elas trabalham na lógica de gerações. Mas eu penso que no campo das oportunidades de estar presente, eu autodeclaro negro e mulher. Até porque eu puxo a brasa do meu próprio filho, por exemplo, que é uma criança parda, que daqui a pouco vai cair e bater. Ele já está batendo no IF lá de Canoas, fazer o curso, mas não vai fazer pelas fotos, porque não foi aceito, porque a cota, além de ser racial, ela é social, e como ele estudou com bolsa de estudos no curso da escola privada, né? Então ele não tem acesso à escola do César, ele é privada, meu marido trabalha com inspeção civil, ele ganhou bolsa para estar lá, mas aí não pode ter acesso ao Instituto Federal como um cotista. Em função disso, são regras, óbvio, a gente aceita, mas é aquela coisa que eu falava aí, né? O racismo de Estado, que daria conta para os diretores. Se está com a política, está ali, está garantida. A instituição garantiu a política, mas faz a seleção. A intervenção é assim, mas não precisa ser assim, né? Tem instituições que têm uma cota de 5%, 10% de pessoas negras que vêm de escolas privadas. Na verdade, todas, a gente deu o IF, assim, é mais um grupo que não precisa ser assim. Como o IF já tem os estudantes portadores de deficiência que, fora da cota de escola pública, há uma cota de 5%. Então, mas só que as coisas de legislação para que a gente pense nessa política executiva. O mínimo que a legislação pode exigir
exemplo, não estou reivindicando aqui Não, mas tem a coisa desejo, eu estou reivindicando, acho que, enfim, mas eu digo, é uma política de racismo de Estado, não deixa de ser no sentido, não especificamente do INPE, mas no geral, várias coisas acontecem, elas são postas para assim, a Juliana mesmo falava há pouco, né? Às vezes escreve lá, o Ministério vai ir, tem uma palavra negro, lá, ok, tomou, atendeu a necessidade, fugiu da punição, mas efetivamente não atende, né? Efetivamente não envolve. E então o que eu penso é nesse sentido, acho que, na verdade, a autodeclaração, porque a gente passa o tempo todo nos anos iniciais, finais, fazendo um trabalho com os professores ali, no sentido de que é importante permitir que o aluno se reconheça, que é importante que o aluno se visibilize, que é importante que ele não tenha vergonha de ser quem ele de fato é. Se ele é filho de negro, quando ele será. Né? E aí chega na faculdade, chega na universidade, chega nas portas, ele não ingressa, ou se ingressa, Isso ele não vai ser não problema. Biologicamente, porque a cota zero é bonita. Se eu tiver um filho branco, meu filho branco não terá direito a cota. Porque a cota é para o candidato, não é para a mãe que vai prova. Porque a pessoa que vai sofrer a discriminação é o sujeito que tiver esse fenômeno. Eu acho que essa discussão nós temos que ter. Porque se tu tivesse o teu filho branco entrando numa loja, tudo passará como um babado do teu filho branco. Essa é a questão. A questão do Brasil é uma questão de marca. E eu não acho que o problema são os quadros, eu acho que o problema são os brancos. E aí a gente vai entrar na nova questão, que eu acho que é a ascensão do racismo. E a ascensão do racismo, que eu considero o hiperracismo, é a reação dos brancos a algumas políticas públicas que foram criadas, que foram colocadas para a população negra, para a população indígena, para a população LGBT e também para a população pobre. Então, essa questão, eu não vejo problema algum para. Eu vejo o problema é a gente não compreender a diversidade de brancos que existem, a diversidade de negros que existem, e que nem todo o não negro é branco e nem todo não negro é negro. Entende? Eu acho que a política pública, ela tem que ter um parâmetro. Tem que ser das pessoas que na sua vida cotidiana, elas sofrem alguma desvantagem, principalmente pela sua marca, não pela sua identidade. E eu concordo plenamente contigo, Adriana. Quer dizer, eu concordo plenamente. Eu acho que as pessoas têm direito de se perceber como quiserem. Eu tenho direito de perceber como alemã, como italiana, como germânica, mas no momento que eu for para a rua, o que não vai ser respeitado é a maneira como eu me sinto, mas vai ser o meu fenótipo, porque no Brasil a gente mata pelo que a gente está vendo, não pelo que a gente sente. As pessoas não têm nem direito de saber a boca, tá? Então a questão é a seguinte: o problema das cotas não é o pardo, porque na questão do IBGE, pretos e pardos são negros. O pardo que não se reconhece como negro não é sujeito para a cota, tá bem? Ele pode ter uma diversidade de branco, ele pode ter uma diversidade se ele tiver uma diversidade de negro, ele será negro. Porque a questão da pele, ela não é determinante. Existem negros de pele clara. E que no conjunto, o seu fenótipo, ele resplandece. E é completamente, veja o que eu estou dizendo, ele falando a questão dos negros, que é completamente diferente da questão indígena. A questão indígena é uma questão de pertencimento, né? Pelo tipo de construção que os grupos construíram acerca da maneira como eles vão ser recepcionados nessa sociedade. Olha, falei meio abruptamente, a cota é para negros. Se eu tenho um filho branco, ele vai, então, usufruir, eu acho que vamos pensar nisso, do legado que a população negra construiu. Eu não vi escola pública reivindicando cotas. Quem reivindicou as cotas sempre foi a população negra, né? E por conta desse racismo institucional e estrutural, se tem como condição primeira para poder acessar as cotas ser escola pública, como se escola pública fosse sinônimo de vulnerabilidade, né? Então, olha, se você quiser manter esse seu sentimento de pertença de ancestralidade, acesse a cota social e deixe a cota para negros, para aqueles que, mesmo sendo pobres, eles têm a desvantagem da cor de pele, porque ser branco é ter privilégios. Ser branco, a branquitude, ela é privilegiada pela possibilidade de não ser interditada pela geografia, que é o seu corpo.
Então, acho assim, ó, que a gente faz uma desvirtuação da discussão quando a gente começa a dizer que o problema não é o amparo. Não, o problema não é o amparo, o problema são os brancos. O problema é que mesmo quem tem a cor de pele, mesmo quem tenha parentes negros, pai negro, mãe negra, coisa e tal, e usufrui todos os benefícios da branquitude, mesmo assim queria requerer este lugar, que é um lugar ínfimo, gente. É uma subcota, é uma subcota. A gente está com essa, é uma migalha, E essa migalha, ela tem que ter representatividade. E ela tem que ter representatividade fenotípica. Ela tem representatividade fenotípica. Não tem nenhum outro tipo de interdição a não ser nossos corpos. Ninguém leu a maneira como tu está pensando. Os nossos corpos, eles são a interdição primeira. Né? Então, assim, eu acho que a questão de ser contra ou ser a favor, eu acho que eu sou contra essas polaridades. Eu não gostaria que tivesse igual, mas elas são necessárias, elas são fundamentais para isso. Né? Deixa eu olhar. Eu só quero completar essa palavra, porque eu acho assim, enfim, eu respeito a tua palavra, nós estamos no debate de respeito. Mas a questão que eu trago é uma questão conceitual. Meu filho, eu nasci de uma negra e, sim, casualmente ou infelizmente, eu casei com um homem não negro, mas ele é uma criança parda e ele sofre as dores dos dois lados. Porque assim como tem esse tipo de discurso que ele não tem ter acesso às políticas de cota, ele também não é aceito em muitos campos. Então, eu acho que é uma discussão que a gente precisa refletir um pouco mais. O filmado do meu filho, ele é parecido com uma moça dele. Mas assim, ele não se inscreveu no livro. Não escreveu gente. Até porque eu não essa moça aqui, ela vai ser. Então, uma banca entendeu? Não estou nem entendendo. Na nossa condição. Ela é uma menina fácil. Eu não estou assim, atacando o teu filho. Eu fiz uma situação que é eu não conheço, porque assim, ó, se eu tivesse um filho branco, mesmo sendo meu filho, ele não vai deixar de ser meu filho. Ele não vai deixar de ter enriquecimento dele. Mas ele não tem direito à cota, porque a cota é para ele, não é para a mãe dele. Porque ele vai ter vantagem sendo branco na hora de concorrer com outro homem, mesmo tempo. Porque a nossa cor de pele é interdição. Para ocupar postos de trabalho, para a relação dos afetos. Então, não tem como. Os nossos filhos de mães negras nascem com bônus da cor de pele. A cor de pele é bônus. Mas é isso, inclusive, a Naomi, que é a ela é muito pela cota. Ela questionou foi a questão da junção da social com a racial. É que eu acho que tem que pensar que não há uma exclusão derivada que dentro da diversidade negra. Isso me interessa normalmente, porque a gente está problematizando sim várias questões tem essa vinculação com outras formas de escola, dizendo que não faz sentido. É um filtro que é desnecessário e que algumas instituições já aprovaram no judiciário para criar essas específicas. Esse estudante negro que tem, não tem escola pública, ele não sabe fazer ensino e ele pode fazer ensino. Eu vou abrir para a pergunta da Daniela, e aí, se mais alguém tiver uma última pergunta, me avisa, e aí a gente já está aproximando do meio-dia do nosso encerrado. Aí só levante a mão para a nota. Eu queria só colocar essa forma bem clara no discurso, na sala de aula não tem essa questão que você mencionou. Todas as vezes que você foi na sala de aula, os alunos não tinham entendimento disso. Preta é cor de pele, pardo é cor de pele. Ambos são negros. Né? Ambos são negros, pardos são negros. Né? Então, a questão é, eu também tenho um companheiro negro, né? E eu tenho filhos que são negros e filhos que não são negros. Né? E por causa de outras questões de formato, cor de pele clara, cabelo liso, o nariz, a boca, é branco. Né? Apesar de um filho branco que quando está nos ambientes, ele transita, ao contrário do teu, que é pardo, portanto é negro. Não, eu estou dizendo como
exemplo, se não te incomodar, tu trouxe como exemplo, eu estou usando como exemplo, né? Para esclarecer a pergunta dela, né? Então, as bancas, por que as bancas são extremamente importantes, né? Porque o privilégio da branquitude, agora que se conseguiu essa migalha, que são as cotas, eles estão usando para fraude, né? Descaradas. Então, assim, eles chegam, o branco chega e tu diz assim, se declarou negro, negro é. Não, porque os brancos estão chegando se declarando negros e ocupando esse espacinho mínimo que é uma migalha. Né? E isso não pode ser admitido. A gente não pode aceitar que se declarou negro, negro é porque os brancos estão fraudando descaradamente. Descaradamente. E então a gente tem que defender isso através das bancas e usando o fenótipo. Só vou avaliar a última, e aí a Lisa fecha esse horário. Quem ficou ainda uma dúvida em questão, assim, eu concordo muito com o que você falou agora. Concordo também com ela falou, em questão de as cotas raciais serem as pessoas negras. Só que ficou uma dúvida em questão de se é negro, é negro, no caso, porque ele não se vê como negro, ou não se vê como branco, não se quem está na banca não tem que colocar que não te vê como não te vê, tem que olhar seu fenótipo, tá? Se tu tens o fenótipo de negro, tu és a pessoa apta para a vaga. A vaga é para negros. O que é uma ação afirmativa? Vamos buscar. O que é uma ação afirmativa? Uma ação afirmativa é uma ação reparatória. Uma ação reparatória dos marcos do racismo. E o racismo no Brasil é um racismo de marca, não um racismo de origem. Tu entende? Então, e outra coisa, eu acho que a gente consegue demais discutir um pouco essa questão das nações nacionais. O que é o par? O par é aquele sujeito que tem o seu tom de pele amenizado, suavizado em relação a pessoas que têm a pele totalmente demarcada. Quando a gente vai só porque ele já responde. Aí a questão é, a gente tem uma amiga, que é a Laura, que o pai dela é negro e a mãe dela é branca. Ela é branca. Eu vejo ela como branca. O fenótipo dela é de branco, nariz fino e tudo mais. Então, eu posso chamar ela de parda por conta de ter uma relação de uma pessoa negra e uma pessoa branca ou não? o fenótipo, Olha só, a gente sabe disso. É que sabe por que causou a dúvida? Porque quando a gente foi ler esse papel no IBGE, estava escrito isso, sabe? A questão da relação, e o professor não soube nos explicar. Então causou essa dúvida, porque eu tenho o mesmo discurso que o teu. Eu tenho o mesmo discurso de que é o fenótipo e tudo mais. Só que quando eu vi aquilo e ele não soube explicar, surgiu uma dúvida na sala. Agora, a Mariana quer te fazer uma pergunta. Tu vais com um dicionário para tentar saber se tu és negro? Não. O negritude é vivência. É vivência diária. E eu não digo só de dor, eu acho que digo muito mais de alegria, porque eles têm uma forma muito cantante, muito dançante de existir. Tá? Eu acho que muitas pessoas precisam ir para o dicionário para ver uma definição de par, para buscar em verbete aquilo que se identifica. Numa ocasião de acessão de benefício, isso é extremamente complicado. As pessoas que não tiveram a vivência do racismo e que têm o fenótipo que os privilegia, não devem acessar ações afirmativas. As ações afirmativas são para negros, as ações afirmativas são ações reparatórias. E esse sentimento de pertença, ele é fundamental. Eu concordo contigo, Adriana. Eu concordo radicalmente que a gente tem que incentivar as pessoas a se auto-reconhecerem, o sentimento de pertença e etc. Eu acho isso é fundamental. E eu não estou negando a questão da autodeclaração, não. Porque essa foi uma luta do movimento negro. Daqui, as pessoas que tivessem cor de pele mais amenizada, cor de pele clara, também reivindicasse esse sentimento de pertença, tá? Agora, eu quero dizer, negro de pele clara não é branco. E branco que não tem o fenótipo de negro não é negro. E a política é para negros. Na hora das interdições, na hora da gente ser seguido no supermercado, na hora de a gente entrar no banco, nunca sabe, como essa dúvida acontece, ninguém tem dúvida, ninguém precisa estudar esse vasto camalhaço de relações raciais para ter dúvida de quem é negro no Brasil. Eu acho que essa dúvida, ela vem sim demarcada por todo o argumento
a respeito de ser contra as cotas, que não sabia que esse Brasil é um Brasil mestiço, esse é um Brasil que tem uma diversidade, esse é um Brasil que é isso e que é aquilo, mas na hora de ocupar os postos de poder, engraçado, né? Eu só vejo brancos que não têm dúvida de que realmente são brancos e que a gente também não tem dúvida pela sua questão fenotípica. E a gente teria que entender, por exemplo, assim, cor não é raça. Quando é que cor começa essa categoria racial? A partir desse imaginário brasileiro, né? E a questão do par, ele faz a acomodação de todos esses subterfúgios, para a gente não dizer que é negro. As minhas professoras, elas diziam, José, não é negro, você pode café com leite. Ou então, tu não é negra, tu és um feijãozinho carioca. Ou seja, estão dizendo que eu sou negra assim. Estão dizendo que a minha pele, ela tem algo que me identifica e algo que me revela, como a outra diferente. Né? Então, eu acho assim, ó, que a questão do padre, ele acumula essa diversidade de ser negro. E negros é pretos e pardos. Negros e pardos é fora das categorias que estão sendo utilizadas para agenciar política pública. E eu estou falando no termo, na perspectiva de ocupação de uma vaga e da implementação de uma política pública. As pessoas, ninguém está negando o direito das pessoas se pertencerem. Eu quero o direito de dizer que eu sou germânica. Eu posso dizer, mas ninguém vai me acolher na vida cotidiana como uma mulher germânica. Né? Se a gente sabe que existem negros que são alemães, mas vocês estão entendendo em que sentido que eu estou dizendo, tá? A gente sabe que existe na Itália, existe negros, mas estou falando desse contexto de Brasil, desse contexto talvez de Bento Gonçalves, né? Que é uma cidade também que a gente sabe que é extremamente racista. Eu lembro uma colega falando que quando eu morava em Bento, no Caxias, não sei qual lugar, né? Que a dureza que é viver nesses lugares que tem uma hegemonia de imigrantes, a gente sabe todo o processo assim, de se deu. Eu acho que é difícil de falar de uma maneira tão resumida. Eu acho que essa questão desses eventos eles são complicados, porque a gente tem alguns enfrentamentos que não dá tempo de resolver, né? E eu quero dizer, que a maior das vezes está junto contigo, que a gente fez uma discussão que não é pessoal, tá? A gente fez uma discussão que é acadêmica e, acima de tudo, uma discussão política. Eu tenho lado, eu tenho um posicionamento, e tu também, claro, né? Então, a gente costuma defender as posições que a gente tem. E esse é um espaço que qualquer um de nós tem que usar para poder fazer esse espaço de disputa. Nunca sou neutro, sou altamente intencional, então, assim, essa defesa da cota para negros. Fazer uma exceção para mais uma pergunta a você, falando com o negócio de minha pessoa, Só, vai ser bem rapidinho. Eu só queria contribuir, né, com esse debate. Eu sempre trago a minha experiência nessa situação. E que eu me inscrevi 4 vezes para mestrado na minha vida. E só passei no mestrado quando foi no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em que tinha cotas. E na URGS, todas as bancas que eu tentei entrar, as 3 bancas que eu tentei antes e não entrei, sempre eram 3 pessoas brancas na banca e eu nunca entrava. E eu nunca imaginei que fosse uma questão racial necessariamente. Mas quando eu cheguei num campus, num programa de pós-graduação em que havia cotas na pós-graduação, eu ingressei. Então parece uma coincidência meio estranha, né? Que a banca também era branca nessa 4ª situação, mas havia o ingresso por cotas, e eu me inscrevi por cotas e foi aprovado. Então fica essa questão para a gente pensar, e eu discordo dessa questão do fenótipo. A gente já teve 500 mil discussões aqui sobre esse assunto, né? Eu não vou repetir, mas porque eu vi minha mãe sofrer preconceito, eu vi a minha mãe sofrer racismo na minha frente quando eu era criança, e isso me afetou também, mesmo que a minha pele seja mais clara. Então, eu acho difícil dizer que a pessoa parda não vai sofrer racismo, porque enquanto ela não é uma pessoa que é independente, que passa por si, enquanto ela é uma criança, ela depende dos seus pais. Se os seus pais são negros, pretos, né? Não tem como evitar isso. Mas a outra coisa que eu queria trazer é o seguinte: muito da discussão das cotas, a gente ouve muito, principalmente das pessoas brancas que são contra as cotas, né? A gente sabe que é uma falácia, enfim, dizerem que roubaram as vagas e tal. Houve uma ampliação de vagas quando surgiram as cotas. E aí o que eu quero propor é o seguinte: acho que o que se deve lutar, claro que esse período que a gente está vivendo agora é muito difícil de conseguir isso, mas o que a gente deve lutar então é por mais uma ampliação de vagas no ensino superior, na escola, enfim, aumentar os IFES. E aí ampliar e ter um recorte de vagas para pardos, então, se separe, assim, então, assim, pretos e pardos.
para que não haja mais essa discussão. Porque o que acontece? Estamos discutindo entre nós e as pessoas brancas é que são as pessoas que estão fraudando. Então, quem frauda e gera toda essa discussão são os brancos, não somos nós. Aí a gente fica discutindo entre nós quem tem acesso, quem tem direito ao acesso. Foi a minha declara preto. E muitas pessoas já questionaram isso, só que não existe cultura parda. Minha família é toda preta e a minha mãe casou com um cara branco e eu nasci com esclavo, mas minha família é toda preta e eu Pato sofre racismo, de pato é Mas assim, se Pato não sofresse racismo, ele não estaria por conta. Sim, exatamente, mas é que A ele questão acaba é sendo... talvez seja a dificuldade de se entender, de ter uma cor de pele mais clara, ou então de vir de casamento grego, se reconhecer como negro. E não é pardo japonês com italiano. Pardo é negro. É Pardo. negro. Eu acho que é uma pena a gente não ter uma foto, ou a gente não ter. A gente vai. Não poder botar. Eu não sei se tem aqui, talvez Tá, não tenha. pessoal, eu vou fazer uma intervenção, tem uma ligação com a aprovação do evento que eu não fazer duas observações importantes em termos de PRS. Aqui a gente até fez uma colonização de ter uma discussão de permanência que a gente discutiu bastante. O IPRS atualmente trabalha na perspectiva do fenótipo, mas isso tem sido discutido a cada encontro. Tem uma reunião em Porto Alegre, dia 8/11, que serão chamados um de cada câmbio, mas também aberto para quem mais quer participar, assim como há uma capacitação prevista para 10 e 11 de dezembro. A gente chama todos a participarem desse processo. Essa sala não é o melhor fórum, eu vou fazer uma observação. Nessas comissões tem participado comunidade externa. A gente tem que chamar os movimentos civis, que no workshop a gente não conseguiu fazer isso, para fazer essa discussão num âmbito mais amplo, de que esse movimento que conquistou esse espaço de diálogo, que conquistou essas políticas, qual é o entendimento dele? Porque nossa sala aqui, de certa forma, há um recorte, né? Os servidores, a maioria aqui do IPRS, que vem de um determinado lugar. Então, convidar todos os servidores que estão aqui, tentar participar desses espaços para justamente tensionar. É difícil ter um consenso, mas que bom que a gente tem um espaço de diálogo hoje que foi construído pela luta de muitos. Então, dia 8/11 e 10 e 11, inclusive, vai estar a Lívia Vaz e o Leidson, que são dois especialistas da área jurídica. Quem quiser sugerir mais um nome ainda está aberto, porque a gente tem todo um movimento que foi longo de caminhada para se construir política. A gente tem receio que algumas dúvidas possam inviabilizar que a gente cumpra a cota para o sujeito de direito. Eu acho que aqui às vezes a gente tem coisas diferentes, mas a gente entende que esse fato, bom, mas enfim. Eu vou abrir para a mesa, se quiser fazer alguma fala, mas depois eu vou querer que todos venham aqui para a gente fazer uma foto coletiva e continuar a discussão em outros momentos, porque a gente tem que retornar 1h30, já passado do meio-dia. Alguém da mesa quer fazer mais alguma observação? Estevam, eu acho que tem que prestar atenção assim, nas coisas que diz. Primeiro, nós não estamos discutindo nem ligando. Eu acho que a construção, principalmente no projeto de sociedade, onde caiba a todos, e daí sem essa classificação racial, porque classificação racial, ela também é uma classificação social. É uma classificação de quem pode entrar no mestrado e quem não pode entrar. Então, essa é uma questão extremamente séria. E eu acho também que tu tens que pensar muito bem acerca dessa conexão, dessa tua proposta de tenta ver o que é o movimento dos pardos. Tenta ver o que é o movimento dos pardos. Toda a minha família tem certidão de pardo. Eu sou paga na minha certidão. Por quê? Porque eu não tenho um ponto tão demarcado de pele. Essa estratificação de cor, ela tem uma finalidade. E é claro que os negros de pele mais clara têm mais vantagem em relação aos negros de pele mais escura. E é isso que eu acho que a gente tem que aprender. Não segmentar mais do que já está. Penso que a gente não tem que se focar no debate. E também a gente não tem que levar para o lado pessoal a questão do debate. Nem tampouco do lado, o lado dos afetos, eles estão na nossa capacidade de lutar para que essa sociedade ela seja racialmente mais justa. Quando tu consegue entrar pela terceira vez no momento de ações afirmativas, tu tens que ver, né, o esforço não político, não ativista, mas também o esforço intelectual que as pessoas têm feito para garantir essas políticas, tá? Então, eu acho o seguinte, tudo bem, tenta ver e tenta buscar, eu acho que a Lívia e o Leidson vão ser fundamentais, né? Tenta buscar mais elementos antes de fazer a defesa do movimento dos pardos para sair da categoria de negros, né? Eu acho que isso aí é um braço das ideologias de branqueamento.
tempo. Tem uma quantidade de bibliografia que principalmente o doutor Sérgio Guimarães fala, o que é esse conceito de cor. Cor pouco importaria para a vida social. Cor importa para a questão das artes. Mas como é que cor se torna categoria racial no Brasil? Eu acho que é isso. Eu acho muito obrigada. Eu acho que é um espaço esplêndido para a gente discutir tantas coisas. Mas eu quero reafirmar como mulher negra, como militante, como intelectual, que a vaga é para negros. A vaga é para negros dentro do racismo brasileiro. O racismo brasileiro é um racismo de marca, não é um racismo de origem. Nem tampouco um racismo de pertencimento. Tanto é que grande parte dos brancos, eles estão se utilizando e se apropriando de todas as nossas manifestações culturais e continuam sendo racistas. Obrigada.